aí galera, tudo certo? A ideia é a gente fazer uma análise do arquivo dessa animação que vocês acabaram de ver. Então vamos lá, sem muita enrolação. Aqui vai esse breakdown da cena, é essa, tá? A cena foi inspirada por um canal que eu curto demais, daqui 3D. Esse cara aqui faz vários vídeos muito legais. Aqui ele mostra como fazer essa animação, né? E a gente vai replicar, porque ele faz tudo em inglês e às vezes a galera não consegue acompanhar simplesmente pelo fato de estar em outra língua, né? Então vamos lá. A cena não tem muito mistério. Na verdade não tem mistério nenhum. A gente colocou um plane no fundo com uma textura. E aqui a gente tem uma esfera, tá? Esfera que, se a gente sair do shading mode, a gente consegue enxergar que é simplesmente uma esfera, tá? Como é que funciona? A gente cria uma esfera, faz subdivisões nela e usa o subdivision 3 na viewport 4 no render, e basicamente é isso. Não tem modelagem nenhuma. Tudo isso que acontece nessa animação é feito com texturas, tá? E as texturas, a textura está aqui embaixo, tá? O que ela tem? Além da cor, a gente coloca aqui no base color, ou seja, se eu alterar aqui, a gente altera a cor de todo o objeto, voltando para a cor que a gente estava. O que a gente vai trabalhar? Como a gente vai fazer para isso tudo acontecer? A gente vai animar o displacement, né? Então o que acontece? A malha continua a mesma. Como a gente tem bastante subdivisão, a gente vai pegar uma textura e vai animar a textura. E a textura vai trabalhar o displacement. Então vamos lá. Se a gente simplesmente der um mute aqui, apagar, a gente tem a esfera como a gente vê aqui, tá? Aos poucos a gente vai habilitando. Habilitei displacement, por que não aconteceu nada? Porque não tem nada para apresentar, beleza? Se a gente habilitar o color ramp, o que vai acontecer? O color ramp ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar só em cima das cores que ele tem. E as cores são constantes, né? A gente vai do branco pro preto. No caso aqui, o preto tá bem no finalzinho e o branco tá avançando, então ele quase não aparece muito. Você percebe já que quando o branco avança, a esfera diminui, tá? Se a gente tivesse uma variação nesse avanço, se ele não avançasse tudo branco, toda a esfera branca, só uma parte branca, entendeu? E aí a esfera vai mudando de forma. Pra gente fazer isso, a gente usa texturas procedurais, tá? A gente poderia fazer isso também com mapa, PBR, né? A gente pegar um mapinha de displacement, por exemplo, e colocar ele lá. Ele vai fazer o mesmo efeito. Só que aqui a gente não precisa importar e a gente usa basicamente o código da textura e a gente fala para ela o que a gente quer que ela faça e a gente consegue manipular. Beleza? Então eu vou habilitar aqui a Wave Texture, dá uma olhada só. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou movimentar o branco mais perto do preto, para ver que ele vai movimentando também. Se a gente colocando aqui, a gente consegue visualizar. Tá vendo que a Wave está mexendo? Se a gente mudar a escala da Wave, entendeu? Distorção. Tudo isso a gente está tendo um render final alterado, diferente, e a nossa malha continua igual, tá? E o que acontece? O que a gente fez aqui? Pra gente fazer a animação,
a gente animou só um parâmetro, que é esse Phase Offset, tá? Phase Offset, eu vou alterar aqui só pra vocês verem. No momento que a gente altera, ó, ele está mandando tudo de um lado pro outro, no caso aqui pra cá, né? Tô dando um offset, tudo, beleza? O que a gente fez? Vou abrir aqui a timeline. Se a gente ver aqui a timeline, esse parâmetro aqui, a gente colocou basicamente no zero. A gente veio aqui, colocou esse valor de 8,55, que como que a gente chegou nesse valor? A gente colocou, antes de colocar isso aqui no displacement, a gente colocou aqui na cor. E aqui a gente vai tirar o displacement só para ficar fácil de enxergar. No momento que a gente está no zero, nossa bolinha aqui, nesse ponto, ela tá bem suave, né? Se a gente colocar em constante, fica mais fácil de enxergar. Acho que não ficou. Mas basicamente o que acontece? A gente vai visualizar ponto no início e no final para serem muito similares. Por quê? Porque quando acabar, ele volta e lupa. Ó, pode ver quando passar aqui do 120, a gente não percebe a transição, né? Simplesmente está lupado. Tá, beleza. Então a gente viu mais ou menos como que a gente anima, né? A gente entende, a gente anima. Eu vou botar de volta o displacement no lugar e vou tirar o color ramp do base color, que é o nosso base color é simplesmente o azul. Beleza? Então a gente habilitou o wave texture e agora a gente vai dar uma bagunçada nessa wave para ela não ficar tão certinha. E a gente simplesmente, né, a gente só está desmutando as coisas, mas a gente pode dar um Shift A e vir aqui em Texture e escolher qualquer textura para colocar, entendeu? Então, por exemplo, a gente colocou a Noise Texture, que é a que deu esse efeito aqui, tá? Olha que legal. A gente pode, de novo, variar, por exemplo, a escala. Eu vou diminuir aqui uma subdivisão aqui da viewport para não ficar tão pesado. Ela ficou feinha aqui, mas ficou mais leve. A gente pode mudar a escala, a gente pode mudar o nível de detalhamento, a gente pode mudar o roughness da textura. Então a gente tem essa liberdade aí de brincar com esses parâmetros, né? E se a gente colocasse, por exemplo, no lugar do noise, colocasse uma Voronoi, ó, vou botar aqui, texture, ok? E aqui a gente tem a opção Voronoi, por exemplo, que é outra textura. Olha só, que maluquice, isso é muito massa, isso é muito legal. Vou diminuir a escala, e para essas maiores, ó. Zerado, então não afeta nada. Agora se a gente vai mexendo a escala aqui, vai subindo ela para essas menores. Ah, tá muito grande, quero diminuir. Diminui a escala. Entendeu? Mais pertinho aqui. Vou botar outra textura aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Textura. Os Grave. Então, verde aqui. Os Grave é massa também. Muito bonito. A gente tá animado já. A gente tá mudando
mas a gente não perde o trabalho que a gente já teve, a gente não tem que animar de novo. E o mais legal, animado e lupado, né? Percebe? Ó, vou botar de novo, ó. Vou botar 110, quando ele passar o 120 aqui e voltar a partir do 1, tu vai ver que não vai ter corte nenhum. Ele segue fluxo normal. Percebeu? Então isso é demais, é poderoso. Vou tirar aqui a Voronoi, voltar a Noise Texture. Deixa eu colocar aqui. A gente tinha antes aqui ponto 2. É basicamente isso, ó. Se a gente voltar aqui para nossa subdivisão 3, a gente volta a ter um pouquinho mais de detalhe, pode perceber que aqui no render está em 4, então a qualidade do render final vai ser maior. Só a gente deixa assim para ficar mais fácil de trabalhar na viewport e não usar demais a nossa GPU. Aqui, vamos ver como é que ela tá. Ela tá tranquila aqui. 30, 40. Tá funcionando tranquilo, mas a gente não pode. A gente não precisa forçar, né? Se a gente tem como segurar a qualidade. E no final de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai setar a nossa configuração de render. Eu tenho um outro vídeo que fala justamente sobre a ideia de tu poder, na GPU aqui, no device que vai carregar e trabalhar o teu render, escolher o device. No caso, tu pode escolher GPU. Então dá uma olhadinha nesse outro vídeo que está no card aí. E aí tu já consegue configurar e usar a tua GPU, tua placa de vídeo para renderizar no Blender, beleza? Aqui o sampling no render eu deixo 0.01, renderizei em 1024 e não usei denoise, mas às vezes ele acaba tirando detalhes, né? Nessa cena até dava para colocar, mas como eu botei bastante samples, deixei renderizando por um dia inteiro, e aí a gente renderiza ela em sequência de PNG, né? Então seleciona PNG, seleciona a pasta onde tu quer salvar, salvei em 24 frames por segundo, e na pasta onde você salvar, ela vai vir assim, uma sequência de imagens. Se a gente abrir aqui e for passando aqui, tá rolando, né? Claro que bem lento, bem abaixo dos 24 frames por segundo, porque isso não é para isso que serve. Cada imagem tem 2 megas, então com certeza vai ficar lento. Mas depois dessa sequência de imagem, você pode usar o Premiere ou o DaVinci Resolve e fazer a importação da sequência de imagens. O que eu faço? Eu faço a sequência de imagens, nesse caso são 24 frames, a gente tem 5 segundos de imagem. Então 24 frames, é isso aí, é 24 frames por segundo, né? Então a gente tem 120, a gente tem 5 segundos de animação. Como ela tá lupada, eu simplesmente pego a mesma sequência e vou replicando até 1 minuto, por exemplo, e depois na hora de postar eu consigo escolher o que eu quero fazer. Mas basicamente isso, eu deixo 1 minuto lupando com o som em cima e é só alegria. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Eu preferi fazer dessa forma, fazer o render primeiro e depois fazer um breakdown da cena para vocês entenderem como ela funciona. Não tem muito mistério. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Me sigam no Instagram, Alberto Durão, e vamos lá, trocando ideia. Se puder ajudar de outras formas, me avisem. Valeu, prazer, até mais.